Boa noite a todas e a todos. Realizou-se esta tarde a segunda reunião da estrutura de monitorização do estado de emergência, envolvendo as forças de segurança e responsáveis ao nível de secretários de Estado de um número muito significativo de áreas governativas de 12 ministérios distintos. Processou-se uma análise das condições que têm caracterizado a aplicação do estado de emergência em vigor desde quinta-feira passada, mas designadamente a aplicação do decreto do Governo que o concretizou desde as 24 horas do passado domingo. Salientamos aquilo que é uma marca, já o tinha dito no passado domingo, mas uma marca agora ao longo da semana de uma adesão generalizada dos portugueses, de uma significativa tranquilidade na compreensão quanto ao respeito por regras de isolamento e de distanciamento social é fundamental para prevenir a salvaguarda da saúde, prevenir o alastramento da epidemia de coronavírus. Neste quadro, temos vindo, todavia, a verificar a prática de um conjunto de comportamentos que devem ser entendidos como absolutamente inaceitáveis. A realização de atividades físicas, de caminhadas, que são incentivadas, devem ser feitas na área de residência, isto é, não se justifica de modo algum a deslocação em viatura automóvel para áreas de prática de passeio, sobretudo quando tal decorre em áreas em que facilmente se verifica uma concentração de um número elevado de pessoas. Igualmente, em áreas de baixa densidade, em zonas rurais, nós dizemos que o risco desta epidemia é igual em todas as áreas, nas cidades, no campo, nas aldeias, nas vilas, como nas grandes cidades, e por isso o risco de ter um ajuntamento à porta de um estabelecimento numa grande cidade ou em torno de um pequeno café da aldeia é exatamente o mesmo. E as regras sobre encerramento de atividade e sobre limitação da atividade ao fornecimento de comidas para fora, o take-away ou a entrega ao domicílio, é absoluta. Não pode, neste quadro, ser admitido, designadamente, o ajuntamento para consumo de bebidas alcoólicas junto à entrada de estabelecimentos que estão alegadamente, exclusivamente, a fornecer alimentos para fora. As forças de segurança têm promovido uma ação, como é reconhecido por toda a comunicação social, essencialmente pedagógica, essencialmente de sensibilização e de responsabilização dos cidadãos. Até hoje, até às 20 horas de hoje, registaram-se ainda assim 27 detenções por violação das regras definidas ou para o isolamento pessoal ou pelo não acatamento reiterado de recomendações feitas pelas forças de segurança. Registam-se igualmente 274 estabelecimentos que foram encerrados por estarem a violar a obrigação de suspensão de atividade, a não ser no quadro restrito de funcionamento que está previsto do decreto que põe em execução o regime de estado de emergência. Queria dizer-lhes, num outro plano, que relativamente às fronteiras terrestres, ainda hoje, na videoconferência de Ministros dos Assuntos Internos, foi destacado Portugal e Espanha pela forma como têm garantido a circulação de mercadorias nas suas fronteiras terrestres. Essa é uma matéria que tem gerado significativas dificuldades
em alguns países, sobretudo da Europa Central e Oriental, que levou à adoção pela Comissão Europeia de um conjunto de linhas orientadoras sobre circulação de mercadorias. O caso português e espanhol foi destacado como exemplo de uma reposição de controles de fronteira que tem permitido uma grande fluidez no funcionamento dos circuitos económicos que assentam no transporte de mercadorias. Igualmente nesta matéria, queria referir quer as operações de repatriamento de portugueses com recurso ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que tem sido acionado por Portugal sempre que necessário, ao contrário do que erroneamente vi referido, e que permite programar a vinda de portugueses do Peru que se integra numa operação apoiada pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Igualmente, aí em sentido contrário, como verificaram, decorreu hoje a saída da grande maioria dos passageiros do navio MSC Fantasia, um navio de cruzeiros que acostou no terminal de cruzeiros de Lisboa. Em 4 voos programados, 2 para Frankfurt, um para Londres e outro para São Paulo, saíram ao longo do dia de hoje com escolta policial, sem qualquer contacto com a população, saíram 1015 dos passageiros desse navio e a empresa operadora, em contacto com as embaixadas dos países dos passageiros restantes, está a desenvolver todos os esforços para que amanhã novos voos se realizem e, tal como hoje, ao início do dia, sucedeu, serão informados da conclusão deste processo. No outro plano ainda, hoje foi acionado o Plano Nacional de Emergência pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Isso permite enquadrar quer os planos distritais que foram já, entretanto, acionados, quer os 55 planos municipais que as autarquias locais decidiram acionar e que permitem uma resposta local. Eu queria dizer-lhes nesta matéria que, em estado de emergência, as regras sobre sujeição e isolamento têm de ser proporcionadas, adequadas, e por isso a Sra. Ministra da Saúde irá estabelecer uma orientação coerente nacional que permitirá aqui dar unidade a um conjunto de decisões locais que não são execuíveis, como a sujeição de cidadãos nacionais a mecanismos de isolamento no plano interno com caráter genérico e indiscriminado. Igualmente, a reunião da estrutura da Companhia de Monitorização de hoje permitiu verificar a resolução de um conjunto de questões concretas. Acompanhar o funcionamento das cadeias de distribuição alimentar e de serviços essenciais que se mantêm plenamente em funcionamento em todo o território nacional, comprovar o funcionamento das redes de apoio à vida em sociedade, água, recolha de resíduos urbanos, eletricidade, gás, telecomunicações, constatando o pleno funcionamento dessas redes e realçando o esforço dos trabalhadores, também do setor privado, nos setores que permitem a manutenção dessas bases essenciais para a vida em sociedade. Num domínio muito concreto, de um setor particularmente vulnerável, foi possível concluir o processo de localização junto do Hospital Prisional de Caxias de 28 tendas, num total de 260 camas, que permitirão, não existe até ao momento qualquer caso registado, mas permitirão uma resposta dedicada a uma situação de infecção que se venha a verificar em contexto prisional. Esta comissão de monitorização está, por via digital,
em funcionamento permanente, em articulação entre as forças de segurança, as várias áreas de governação que a integram e o Ministério da Administração Interna tem a responsabilidade pela coordenação desta estrutura e voltará a reunir em plenário na tarde da próxima sexta-feira. Muito obrigado. Boa noite, André Pacheco, da SIC, em representação da CMTV e da TVI. Perguntava-lhe, falou que os portugueses estão a aceitar bem estas medidas, mas há aqui algumas contraordenações, assim por dizer. Estão pensadas algumas medidas para reforçar este estado de emergência? E, relativamente a outra questão, o Primeiro-Ministro falou esta tarde no debate quinzenal de um reforço de meios materiais, de luvas, de fatos de proteção para o Serviço Nacional de Saúde. Essa encomenda em que estado é que está e como é que vai ser processada? Primeiro, quanto às medidas que garantem o cumprimento das regras do estado de emergência, nós temos uma dimensão que entendemos deve continuar a ser essencialmente de mobilização dos portugueses e realçando esta adesão voluntária dos portugueses a este esforço, fazendo aplicar aquilo que são os poderes próprios das forças de segurança, mas também fazendo recomendações claras, isto é, não toleraremos ajuntamentos nem em zonas de lazer, nem como forma de convívio em pequenas comunidades e, nessa medida, apelamos aos senhores presidentes de junta de freguesia, aos autarcas, que chamem a atenção das forças de segurança para uma intervenção direta nessas circunstâncias. Designadamente, aquilo que é o regresso de portugueses imigrados que têm voltado a Portugal, devem manter, mesmo que as saudades sejam algumas de quem já não veem desde o verão passado, devem manter também aqui o distanciamento social que os portugueses residentes no território nacional vêm de forma tão rigorosa a aplicar. Quanto à aquisição de equipamentos de proteção individual, esse processo está centralizado no Ministério da Saúde e existem um conjunto de processos aquisitivos, de máscaras, de kits de teste, de óculos, de ventiladores, que em dimensão muito significativa, envolvendo no essencial aquisições no exterior, em que a nossa rede diplomática tem tido uma posição muito ativa, permitirão aqui reforçar nos próximos dias e semanas a capacidade de resposta. Estamos a falar de um crescimento de cerca de 50% do número de ventiladores existentes no Serviço Nacional de Saúde ou uma capacidade de fornecimento de equipamentos de proteção individual muito significativa. Cabe ao Ministério da Administração Interna, à área da proteção civil, gerir aquilo que é a afetação interna desses equipamentos relativamente a instituições públicas e serviços públicos prioritários. E, portanto, prioridade são, em primeiro lugar, claramente os profissionais de saúde, esses estão na primeiríssima linha deste combate, seguidamente aqueles que estão a garantir a segurança dos portugueses, forças e serviços de segurança, agentes de proteção civil, num sentido amplo, e também aqueles que correspondem às áreas de serviço essencial. Estamos a falar em domínios como a garantia de funcionamento, por exemplo, das redes de recolha de resíduos sólidos.